Episódio 6. Justiça com as próprias mãos. Parte única. No papel pregado à parede lia-se um procura-se e o valor da recompensa, R$50 mil. Muito dinheiro hoje e uma pequena fortuna em 1996. A foto era de José Hugo, acusado de matar Itamar depois de uma briga num posto de gasolina. Quem procurava vingar a morte de Itamar era o seu irmão, e ele não pouparia esforços até descobrir onde estava o assassino. Faria o que fosse preciso para encontrar José Hugo, e depois que o encontrasse, pagaria na mesma moeda o que foi feito ao seu irmão. Quando encontrasse José Hugo, ele o mataria. O problema era como encontrar alguém que estava tão acostumado a fugir e que sabia que estava sendo caçado. Até que um dia, na busca por José Hugo, o irmão de Itamar encontra aquele que ajudou o assassino de seu irmão a fugir. Baiano, como era conhecido, o parceiro de José Hugo, foi pego, mas não queria delatar o companheiro. Mas eu repito, o irmão de Itamar ia fazer de tudo mesmo. Na busca por justiça, Baiano foi sequestrado, torturado, teve as pernas e os braços serrados com uma motosserra enquanto ainda estava vivo. Seu filho de 13 anos foi queimado com ácido e depois morto a tiros. Tudo para fazer Baiano abrir o bico e dizer onde estava José Hugo. Quem era o irmão de Itamar, capaz de sequestrar, de torturar, de serrar uma pessoa viva? Hildebrando Pascoal, um ex-coronel da Polícia Militar do Estado do Acre e deputado federal. Neste episódio, um crime bárbaro deslancha uma crise moral na política brasileira e como o Supremo enfim se transformou. Este é o Parede São de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo. Uma estrutura criminosa que funcionava muito bem. Hildebrando Pascoal se aproveitava do poder que tinha na região. Fosse pelo poder, fosse pela intimidação. Algumas autoridades faziam vista grossa para os seus crimes ou colaboravam de alguma forma. Hildebrando parecia intocável. Entretanto, sempre há alguém para romper um escudo como esse, e algumas poucas instâncias começaram a investigá-lo. E aí, o seu esquema começou a ruir. Todas as investigações, bem documentadas, com testemunhas, indícios e provas sobre a participação de Hildebrando Pascoal numa cadeia extensa de crimes. Mas apesar disso, havia um problema. Algo que impedia que as investigações seguissem e que Hildebrando fosse condenado pelos vários crimes de que era acusado. Ele era deputado federal pelo Acre e, como parlamentar, a Constituição dizia que ele só poderia ser processado criminalmente se a Câmara dos Deputados autorizasse. Apesar dos detalhes mórbidos dos assassinatos e das torturas, e mesmo com toda a pressão da opinião pública, a Câmara resistia a abrir esse precedente e permitir que Hildebrando fosse julgado pelo Supremo. O que explicava essa resistência do Congresso Nacional? Uma possível explicação pode estar na ditadura militar, quando parlamentares chegaram a ser processados, por exemplo, só por falar mal do governo e dos militares. A experiência mostrou ao Congresso que era necessário proteger deputados e senadores do arbítrio, e não só dos outros poderes. Quem é que podia garantir que esse novo e poderoso Ministério Público de 1988 não faria perseguições indevidas? Qualquer que fosse a explicação para esse mecanismo, o fato é que o Congresso não dava autorização para o Ministério Público e o Supremo processarem os parlamentares. E com Hildebrando não seria diferente, a não ser por um fato.
uma comissão parlamentar de inquérito foi criada no Congresso para investigar casos de narcotráfico. E um dos principais alvos foi o Ildebrando. As investigações da CPI, do Ministério Público, da Polícia, a pressão da opinião pública, não tinha como o Congresso segurar. Proteger Ildebrando naquelas circunstâncias era impossível, mas ninguém queria abrir um precedente que no futuro poderia se voltar contra qualquer deputado ou senador. O que então a Câmara faz? Não concede a licença para que Ildebrando seja investigado, mas cassa o mandato do deputado por quebra de decoro parlamentar. Ou seja, a Câmara formalmente não salvou Ildebrando, porém resistiu a abrir a porta para que dali por diante se visse pressionada a liberar toda e qualquer investigação que viesse dali por diante contra os parlamentares. O jeito que a Câmara deu parecia ter agradado a todo mundo. Afinal, com a cassação do mandato, Ildebrando foi processado, condenado e preso, sem que fosse criado um precedente com a autorização para o Supremo processar um parlamentar, certo? Não é bem assim. Aquela resistência da Câmara em autorizar um processo contra um deputado acusado por tantos crimes, mesmo com tantas provas, teria consequências. Nas eleições de 2001, para a presidência da Câmara, Aécio Neves fez a promessa de medidas moralizadoras, um pacote ético que pretendia melhorar a imagem da Câmara dos Deputados. E uma dessas propostas era acabar com a necessidade da Câmara autorizar previamente a investigação criminal contra um parlamentar. Este era um movimento que fazia parte de uma onda mais extensa. Também em 2001, 5 juristas com ligações na oposição apresentaram um pedido de impeachment contra o presidente Fernando Henrique Cardoso. Pedido esse que foi arquivado pelo agora já presidente da Câmara, Aécio Neves. Estamos falando, repito, de 2001. Abriam o pedido de impeachment com uma citação de Rui Barbosa que dizia: "Todas as crises que pelo Brasil estão passando e que dia a dia sentimos crescer aceleradamente, a crise política, a crise econômica, a crise financeira, não vêm a ser mais do que sintomas, exteriorizações parciais, manifestações reveladoras de um estado mais profundo, uma suprema crise, a crise moral." Eles acusavam o presidente Fernando Henrique de ter oferecido vantagens indevidas a deputados em troca de retirada de apoio para a chamada CPI da corrupção. Eram apenas alguns sinais de uma crescente onda pedindo moralização da política no debate público brasileiro e que tinha atingido o Congresso e que agora chegaria também ao Supremo. E como é que o tribunal ia reagir? Por convicção ou por pragmatismo, não importa, esta onda ia gerar os seus efeitos também no STF, e eles seriam duradouros. Um dos primeiros exemplos dessas mudanças veio semanas antes da cassação de Ildebrando Pascoal. Talvez já como antídoto preventivo contra aquele processo de Ildebrando, provavelmente muito trabalhoso e certamente explosivo, que se nada fosse feito acabaria sendo julgado pelo STF, mas com um grande risco de morrer numa gaveta do tribunal. Em setembro de 1999, o Supremo cancelou uma regra antiga que garantia aos ex-deputados e ex-senadores o foro por prerrogativa de função, o popularmente chamado foro privilegiado. Porque havia uma percepção geral de que os políticos se beneficiavam de um grande esquema amplo, geral e irrestrito de impunidade. Era essa a visão da opinião pública. Os casos de criminalidade política se avolumavam. Escândalos como dos anões do orçamento. Georgina de Freitas é acusada de ser chefe de uma quadrilha que causou a maior fraude no INSS brasileiro, com a ajuda de 25 pessoas, entre elas advogados, juízes, procuradores do INSS, peritos e contadores. Foi desviado 1,2 bilhão que deveriam ser destinados a aposentadorias.
Georgina foi presa em O escândalo de desvio de recursos da construção do TRT de São Paulo. Este portão de ferro se abriu, o juiz passou no meio de vários policiais federais, entrou no camburão e já saiu daqui numa velocidade muito rápida. Portanto, o juiz Nicolau dos Santos Neto não está mais na superintendência, já está a caminho da carceragem na rua Piauí. O juiz que ficou foragido durante 7 meses. Casos que se somavam a outros, de crimes comuns cometidos por diversos parlamentares. Como o deputado que arrumou um documento falso de assessor parlamentar para o seu irmão traficante de drogas, ou do deputado denunciado por ter agredido com um soco no rosto uma colega que fazia um discurso na tribuna da Câmara, ou ainda o parlamentar que disparou tiros nos bois que pertenciam ao seu vizinho de fazenda só porque eles atravessaram a sua cerca. Casos que batiam no Supremo eram investigados, mas nunca julgados, porque a Câmara não autorizava. O Supremo só poderia julgar esses casos se os deputados não se reelegessem. Se isso acontecesse, eles continuariam a ser processados no Supremo, agora sem a necessária autorização prévia da Câmara. E se hoje vemos parlamentares sendo condenados pelo STF, naquele tempo a realidade era muito diferente. Os processos poderiam morrer de morte natural mesmo. O tribunal não estava habituado a atuar como um juiz de primeira instância, ouvindo testemunhas, acompanhando a produção de provas, tomando depoimentos dos réus. Ainda estamos muito distantes do tribunal que passaria anos fazendo e discutindo isso no processo do Mensalão de 2007 a 2013 e que hoje, em seu plenário virtual, lida com uma centena de denúncias contra quem invadiu os prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro de 23. Os ministros daquela época não tinham assessores suficientes. Cada gabinete era uma pequena manufatura, tudo feito à mão, sem tecnologia. Os processos eram em papel. Os ministros colhiam os depoimentos dos investigados pessoalmente. E esses casos criminais contra ex-parlamentares, obviamente, não eram uma prioridade para o Supremo, nem mesmo para a opinião pública. Afinal, os réus já nem eram mais políticos. Havia coisas mais importantes a se julgar. Como resultado, a realidade era esta: nenhuma ação penal chegava ao fim. O Supremo fez sua parte. Abriu mão desses processos contra ex-parlamentares para depois não ser acusado por impunidade. Publicamente, os ministros alegavam que precisavam mudar a regra porque a quantidade de casos que começava a chegar ao Supremo contra parlamentares aumentava dia a dia. Não dava mais para manter no Supremo os casos contra deputados e também contra ex-deputados. Era evidente para os ministros que eles não iam dar conta de tanto trabalho. E para o Congresso Nacional, o caso Hildebrando foi mais água num copo que já transbordava. A demanda pública por moralidade política era incontornável. E o Congresso, em 2001, abriu mão do poder de blindar os seus parlamentares. A partir daquele momento, todo e qualquer parlamentar suspeito de um crime poderia ser investigado, processado e condenado pelo Supremo sem a necessidade de o Congresso autorizar previamente a investigação. Ninguém mensurava, naquele momento, os reais impactos para a política. Um dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal mais esperados este ano é o chamado escândalo do Mensalão. Entre as acusações constam diversos crimes, como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e gestão fraudulenta. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal, que pede a condenação de quase todos os envolvidos no esquema. O ano era 2005. As suspeitas eram de que o governo Lula montou um grande esquema de corrupção para comprar parlamentares e, assim, conseguiu apoio político para os seus projetos. O termo mensalão, na verdade, descreveria uma mesada que era pago a deputados, senadores e partidos políticos. Não era bem uma mesada, mas o termo pegou. E o esquema era, sim, de compra de apoio político, uma forma ilegal de negociação com o Congresso Nacional. Quando a denúncia contra os políticos envolvidos chegou ao Supremo, ainda havia uma certa desconfiança em relação ao tribunal. O
O Supremo nunca havia condenado um político acusado de crime. Fosse porque o Congresso não autorizava, no passado, processos a seguirem, fosse porque o Ministério Público não denunciava parlamentares, fosse por falta de capacidade do STF de instruir os processos rapidamente. Por que acreditar que aquela instituição que vivia à sombra da política ia querer, ou conseguir, cortar na carne da política? Não havia motivos para que a opinião pública acreditasse no Supremo. Ainda mais quando os alvos eram líderes de grandes partidos e homens fortes do governo. Mas os tempos eram outros. O STF também era outro. O Ministério Público era outro. E a imprensa fez uma cobertura massiva do caso. Primeiro foi o julgamento da denúncia, etapa anterior à abertura da ação penal. Naquele momento, o Supremo teve um gostinho do que era a superexposição que havia alcançado. 2 ministros trocaram mensagens durante o julgamento. Fizeram comentários sobre o voto dos colegas, discutiram questões técnicas, combinaram de se falar mais tarde sobre os seus votos. E as câmeras fotográficas, com suas lentes de aproximação, conseguiram captar o teor dessas conversas. O Supremo era exposto de forma nunca antes vista. Não havia nada de inédito naquelas mensagens. Sempre houve ministros que especularam sobre os seus colegas ou trocaram impressões sobre os votos, mas nunca sob o olhar devassador da imprensa. Era um prenúncio do que viria depois, quando então foi julgada a ação penal contra os envolvidos. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã o processo do Mensalão. Os ministros da mais alta corte do Judiciário têm à frente um dos mais importantes e complexos julgamentos da história do país. O julgamento durou 4 meses e meio. As sessões eram transmitidas ao vivo na TV Justiça e em canais da TV comercial. Centenas de jornalistas do Brasil e de jornais internacionais se credenciaram junto ao Supremo para acompanhar aquele que já era o maior julgamento da história. A curiosidade sobre o funcionamento do Supremo disparou. Queriam saber quem eram os capinhas, aqueles assessores que ajudam os ministros lá no plenário. Queriam também saber como eram as cadeiras dos ministros, que livros eles levavam para o tribunal, o caminho que seguiam dos gabinetes até o plenário, qual a cadeira especial que o ministro Joaquim Barbosa usava. O julgamento se transformou num reality show. O Supremo Tribunal Federal reage. O Supremo Tribunal Federal retomou. O Supremo Tribunal Federal torna réu. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos 10 réus do Mensalão acusados de corrupção ativa. 8 foram condenados, entre eles os petistas José Dirceu, José Genuíno. Ao final, o tribunal condenou praticamente todos os acusados, incluindo os mais poderosos, considerados os mentores do esquema. O Supremo chegou ao auge da sua popularidade. Sinto-me autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo. O que todos nós vimos foi uma mudança de era. O Supremo protagonizou uma página importante da história do país e de sua própria história. O julgamento foi, sim, um marco no combate à impunidade. Pela primeira vez, o tribunal condenou envolvidos num grande esquema de corrupção política do país. E, com isso, ganhou de vez a confiança da opinião pública. Certo? Mais ou menos. O que se viu do Supremo nas mais de 50 sessões de julgamento do Mensalão também revelou os defeitos do tribunal, os conflitos internos. Deixou no ar a ideia, e às vezes mais do que isso, de que os ministros colocam nas decisões do STF as suas preferências políticas individuais. Os ministros deixaram indícios de que muitas vezes traçavam estratégias dentro e fora do tribunal para fazerem prevalecer suas preferências nos julgamentos, mesmo que isso envolvesse manobras de procedimento e de relações públicas que nós associaríamos mais a políticos do que a juízes. Não era a prova do processo, não era só direito ou as leis que ditavam os julgamentos do tribunal. Aquele
STF, que parecia sisudo e fechado do passado, virou um tribunal mundano, comum, virado do avesso e exposto para quem ligasse a TV Justiça ou acompanhasse o noticiário. Os problemas que ficavam escondidos da porta para dentro foram jogados para fora, multiplicados pela exposição, vistos e debatidos na imprensa e na rua. Este Supremo do julgamento do Mensalão era o resultado de uma década de mudanças. Do tribunal mais contido, de poucos e pontuais avanços, para o mais intervencionista, disposto a buscar soluções judiciais para todo e qualquer problema. Do tribunal desconhecido para a corte em que a sociedade apostava suas fichas. Do tribunal que deixava a política intocada para o Supremo que passou a interferir em todos os assuntos e inclusive dizer para a política como ela deveria ser e agir. O Supremo realmente estava no auge, mas o futuro não tinha nada de promissor. Ao contrário, o Supremo, depois do Mensalão, entrou numa espiral de contestação permanente e crescente sobre a sua legitimidade. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, virar senhora, da situação. Mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. A popularidade do tribunal varia, para mais ou para menos. Mas desde o Mensalão, a desconfiança pública com relação às motivações e manobras dos ministros nunca mais saiu de cena. E essa espiral de contestação parece ainda estar muito longe do fim. As divisões internas revelaram um período de debilidade institucional do STF. O tribunal estava em um momento de fragilidade há alguns anos, quando surgiu no cenário uma ameaça. Alexandre de Moraes faz um inquérito onde não tem a participação do Ministério Público e me investiga. Me investiga por fake news. Poxa, eu não quero baixar o nível da entrevista, né? O que esse cara tem na cabeça? Ele tá ligado a quem? Ou é um psicopata? Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. Jair Bolsonaro tinha o seu plano de guerra contra o Supremo. E ele tinha o apoio de parte da sociedade para enfraquecer e, se tudo desse certo, para destruir o Supremo. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido, juntamente com o nosso parlamento, juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos, atualmente, 23 ministros. Mas diante de um inimigo comum, com todos os ministros correndo o risco de ver o tribunal manietado, vendo as ameaças que eram feitas às suas famílias, sabendo que seriam as primeiras vítimas se um golpe de Estado fosse adiante, aconteceu o improvável. Os ministros do Supremo se uniram. O Mensalão e depois a Lava Jato escancararam no tribunal visões distintas de política e também cálculos individuais e conflitos internos que deixaram a instituição em pedaços. Alguns ministros, aliás, nem sequer se falavam em razão desses conflitos. Foi o Bolsonaro quem fez o tribunal se unir. E coeso, como nunca antes na história da República, o Supremo combateu dia a dia as armadilhas bolsonaristas.
Os planos de um golpe para permanecer no cargo deram errado. E como dissemos na segunda temporada do Paredes, Bolsonaro vai pagar um preço por isso. Mas além de um preço, houve um efeito colateral inesperado. Foi nessa guerra que o Supremo se uniu e sobreviveu aos ataques de Bolsonaro. Mas foi dessa guerra também que o STF saiu muito debilitado. Eu não acredito que o juiz, o magistrado, deva combater nada. Essa fala é do ministro Cristiano Zanin, respondendo aos questionamentos de senadores durante sua sabatina. O juiz, o magistrado, tem o dever de julgar de acordo com a Constituição e com as leis. O combate, ele é atribuição de outras carreiras do sistema de justiça. Pode ser do Ministério Público, pode ser da polícia, mas, na minha visão, particularmente, o magistrado não deve combater absolutamente nada. Deve julgar segundo o que diz a Constituição e as leis. Esta é a nova realidade do tribunal. Este é o Supremo dos nossos tempos. O tribunal não voltará a ser o tribunal fraco, contido, que por vezes se recusava a exercer o poder que estava previsto na Constituição. O que nós aprendemos ao investigar essa história é que o Supremo hoje paga o preço alto pelas suas decisões ao longo de 2 ou 3 décadas. Nos últimos 25, 30 anos, o STF expandiu seus poderes, mas não foi um processo totalmente gradual. Houve saltos e, em alguns momentos, transformações mais rápidas do que a evolução das nossas próprias ideias. Pouco depois da inerte década de 90, o STF já começava a determinar, no detalhe, o funcionamento da disputa eleitoral e política. Casos como de mira estrela e fidelidade partidária teriam sido impensáveis alguns anos antes. Em pouco mais de uma década, fomos do tribunal que mudou suas regras para não julgar deputados fora do cargo para o tribunal do mensalão. E do mensalão foram apenas 10 anos até o tribunal que hoje julga denúncias contra centenas de pessoas acusadas de participar da tentativa de golpe de Estado. Mais denúncias do que jamais recebeu ou julgou desde a redemocratização. Em pouco mais de uma década, fomos do STF que encerrou o caso de Roberta Close sem julgamento de mérito para o tribunal que, quase no mesmo ano, autorizou a interrupção da gravidez de fetos com anencefalia e determinou o reconhecimento das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Foram tempos de aceleração, cujos efeitos só estamos vendo totalmente agora. E é difícil saber onde a história da expansão do poder do Supremo termina. Virou o tribunal que parece disposto a decidir tudo. O tribunal que se coloca no papel de dar respostas para todo e qualquer conflito, na sociedade, na economia, na política. Um tribunal que não apenas controla os excessos da política, mas também a reforma, e também quer fazer as escolhas de políticas públicas, e que, por isso, é acusado de avançar em temas que a política não queria avançar. E aí é que mora o perigo. Se, em princípio, o tribunal pode fazer qualquer coisa invocando para isso a sua credencial de guardião da Constituição, ele passa a ser visto como um resolvedor geral da República. Todas as expectativas se voltam para ele, inclusive dos que em outros momentos o criticaram por avançar demais o sinal, mas que nunca se furtam a apelar aos ministros para que resolvam os seus problemas quando são derrotados. Mas aí o tribunal entra na mira da política. Ele vira um competidor dos políticos, esses sim, eleitos pelas urnas. Esquerda, direita, centro e centrão. No cenário de polarização da política, todos concordam que o Supremo precisa de alguns limites. E se o Supremo é alvo, se é tema de disputa política, ele vai enfrentar problemas para conter eventuais avanços inconstitucionais da política. Ele não está mais fora do jogo, ele está dentro da disputa. E isso foi um problema no passado recente e ainda vai ser um problema no futuro próximo.
O Supremo ganhou uma batalha importante nos últimos anos ao conter as ameaças bolsonaristas. Isso representou muito para o país na pandemia e no processo eleitoral. Mas o tribunal precisa dosar as muitas expectativas da sociedade. Democracia é feita de luta e de avanço, mas é também feita de paciência e de persuasão. Mais construção política do que decisão judicial. O Supremo precisa buscar um novo equilíbrio, equalizar a política e a técnica, porque hoje passa a impressão de que tudo é política. O jurídico acaba vindo de carona. Ele está lá, mas quase ninguém se convence de que é ali, na técnica, que a discussão deve ser travada. O Supremo avançou, conquistou, cresceu, tornou-se cada vez mais relevante. Mas essa também é uma armadilha que o Supremo criou para si. Uma arapuca que é difícil de desarmar. Com o incentivo da política, acionado pela política, com o aplauso de parte significativa da sociedade, o tribunal se colocou em uma posição de alvo da política, de ataques da política e de feroz crítica pública, seja quando decide demais, seja quando decide de menos. E esse é o tribunal dos nossos tempos. Há muitas dúvidas sobre o futuro. Perguntas que nós só vamos conseguir responder numa próxima temporada. Mas ao menos, agora, nós sabemos como ele chegou até aqui. Eu sou Felipe Recondo, roteirista, apresentador e produtor executivo do Paredes São de Vidro. Diego Werneck escreveu o roteiro desta terceira temporada comigo. Eduardo Gomes foi supervisor de roteiro e editor dessa temporada, com assistência de edição de Flávia Frota. Roberto Maltic foi nosso produtor investigativo. Lucas Gomes criou a identidade visual desta temporada. A produção foi da Zarabatana e do Dia Estúdio. Pelo Dia Estúdio, a direção geral é de Léo Cardoso. Direção dos episódios por Rodrigo Martins. Produção técnica da Ana Carolina Ferreira. Operação de áudio da Janaína Florenço. Operação de teleprompter Rodney Roberto. E a captação de imagens da Caroline França Pires. Produção de estúdio contou com a direção da Maria Bolzan, coordenação da Camila Souza de Araújo. A cenografia foi criada e montada pela equipe do Júlio Vida, Pedro Rogato, Mirella Froy, Vicky Rodrigues, Ale Russo e Robson Pereira. A Elva Obeso e Nicole Nascimento fizeram a coordenação de pós-produção. Alan Postal e Diogo Medina produziram os motions. E Rodolfo Pereira foi o responsável pela edição de vídeo. O design das artes utilizadas na edição do podcast foi criado pela equipe coordenada por Bruno Andrade e composta por Joana Dorner e Pedro Padilha.